sensação de que vai faltar alguma coisa, mas não vai. Tenha calma, a Estratégia Med está do seu lado neste momento. Temos diversos eventos para te preparar nessa reta final, para você chegar confiante, sabendo aquilo que você tem que fazer lá na hora da prova. Então veja só, não perca os nossos eventos, nossa agenda de eventos. Nós temos ainda pela frente premonição, Revalida INEP, Hora da Verdade, das várias disciplinas, clínica médica, ginecologia, obstetrícia, pediatria, medicina de família e comunidade, cirurgia, tá tudo para você na Hora da Verdade, que são vários eventos, e também revisão final. Esses eventos valem ouro, a gente não pode perder. Vai ter muita questão aparecendo de graça, de bandeja entregue para você nos nossos eventos, tá bom? E também teremos os eventos discursivos, né? Tô aqui encerrando a semana com a clínica médica na prova discursiva, tá bom? Deixa eu dar uma olhada no nosso chat, já tô vendo que nossa audiência hoje tá gigante, né? Quase 300 pessoas aí online. Então tá lá a Anabel, Relan, Pamela, não vai ter como ler o nome de todo mundo, é muita gente. Quero só desejar boa noite para todos vocês, sejam muito bem-vindos, né? Temos muitos alunos aqui e quero fazer um pedido especial para você que já está aqui na nossa live. Não deixe de curtir esse vídeo, ó, presta atenção, curte o vídeo aí logo de uma vez para não esquecer. Isso faz muita diferença para que a Estratégia Med continue produzindo esse tipo de conteúdo ao vivo, gratuito, aqui para vocês. E também se inscreva no nosso canal, ative o sininho, porque isso faz diferença para que você seja notificado de todos esses eventos que valem ouro, que eu falei para vocês agora há pouco, tá bom, gente? Deixa eu ver se tem alguma pergunta já. O pessoal está perguntando se esse evento vai para a plataforma. Vai para a plataforma. Essa aula não ficará disponível no canal, hein? A Andressa está falando, então é para ficar online, ao vivo, me acompanhando, e mais uma sexta-feira, né, importantíssima aqui, para a gente poder discutir alguns temas, tá bom? De Souza está falando, esperando mais dessa live do que da abertura. A abertura das Olimpíadas foi terrível, né? Uma tragédia, viu? Muito feio, tinha que ter aprendido alguma coisa com o Rick. A abertura do Rio foi muito melhor, né? Pessoal, é o seguinte, olha, você pode ter gostado também, tá, gente? Lógico, cada um tem a sua opinião. Então, bora lá, olha só, vou deixar aqui à disposição de vocês meu Instagram, que é o @prof.juan_demolinari. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo lá, tá bom? Meu Instagram tá sempre disponível para vocês, tá? Vai ser um prazer receber vocês lá, então entra lá, achando que não vai passar, como posso ajudá-la? Veja só, nessa reta final, quando alguém chega e fala, tô muito nervoso, o que a gente fala? Não, calma. Fica tranquilo, não é assim? Dá um tapa no ombro. Vai dar tudo certo, não é assim que a gente faz? Ajuda alguém? Não ajuda, tá? E já vou adiantar, se for marido e mulher, até atrapalha, né? Chega pra sua mulher nervosa e fala assim, por que você tá nervosa? Aí pronto, acabou sua noite, não é verdade? Então, o que a gente faz pra acalmar alguém que tá nervoso na reta final? Gera um material bom para ele poder estudar, para ter confiança naquelas questões que cairão na prova, para chegar lá na hora da prova e falar assim, vem Revalida INEP, joga no peito do pai que eu vou resolver, né? Então é assim que a gente deixa a pessoa mais calma, mais tranquila, preparando. Então se a sua irmã tá nervosa, o que você vai falar? Vai assistir as lives do Estratégia Med. É assim que você vai ficar calma, tá bom? Assista as lives, premonição, Hora da Verdade, revisão final, acabou o nervosismo, vai chegar confiante e vai mandar bem lá na hora da prova, tá bom? Pessoal, presta atenção comigo agora, eu vou dar um recado importante pra vocês. Sei que vocês estão aí com a faca no dente, né? Pensando assim, eu tenho que passar da primeira etapa, né? Isso tem que resolver esse primeiro gigante que apareceu na minha frente, não é assim? Calma, veja só, vai matar o gigante, vai passar, vai resolver, vai dar tudo certo. Agora presta atenção. E aí, passei da primeira etapa. O que vem pela frente? Vem a segunda etapa, a etapa de prova prática, que é o maior filtro do Revalida. É por onde muita gente agarra, não é isso? Então veja só, se você passou do primeiro filtro, tem que se preparar para o segundo filtro. Como que você se prepara para o segundo filtro? Curso prático presencial do Estratégia Med, tá? Esse curso prático presencial é feito em São Paulo, as edições são em São Paulo, geralmente nas semanas que antecedem a prova, tá bom? A gente vai estar lá direto com você, hands-on, mão na massa, te preparando para as estações de prova prática. E é muito importante que assim que é aprovado na primeira etapa, você já sinalize o desejo de participar do curso prático presencial. Por quê? Esse ano, todos os anos, né, as vagas são limitadas, são 100 vagas por turma. Porque não tem como abrir muita vaga porque é mão na massa, não é isso? Então tem que ser limitado. E esse ano muitos alunos ficaram de fora. Nós tivemos 200 vagas abertas, acabou, ó, rapidinho. Então, passou da primeira etapa, curso prático presencial Revalida do Estratégia Med lá em São Paulo, já garanta a sua vaga, beleza? E temos também o curso prático online, que tem ajudado muitos alunos na hora da preparação. Tudo certo? Fechou? Pessoal, tudo vale, né, nessa hora, né? Então vamos nos preparar bastante para chegar no final, conseguir a nossa aprovação. A aula de hoje vai ser o seguinte, vai ser uma revisão de alguns temas dentro da clínica médica. A clínica médica é muito imprevisível, né? Então vou revisar aqui temas dentro da cardiologia e da pneumologia, tá bom? Pra gente poder garantir algumas questões, tanto da prova discursiva quanto da prova objetiva. Mas presta atenção. Como que eu vou acertar a questão da discursiva? Da mesma maneira que você vai acertar da prova objetiva, não é isso? Dominando o conteúdo teórico. Então, ao mesmo tempo que nós estamos nos preparando aqui na aula de hoje, especificamente para discursiva, você vai se preparar também com os nossos eventos para a prova de múltipla escolha, tá? É o mesmo conteúdo, é a mesma matéria, então vai cair o que eu estou falando aqui hoje e vai cair também o que está lá na nossa premonição, Hora da Verdade, revisão final, tá bom? Então tudo isso vale para a prova discursiva, não é só o evento de hoje, tá bom? Hoje aqui são alguns temas que eu pensei que tem caído ou na prova discursiva ou na prova prática, tá bom? Eu acho que pode aparecer na prova discursiva novamente. Combinado, gente? Então é o seguinte, vou colocar a vinheta na tela e eu volto com agora a nossa aula sobre temas da prova discursiva que eu acho que podem aparecer aí na sua prova, tá bom? Fechou? Vinheta na tela e eu volto com a aula.
Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Juan de Molinari, professor de Clínica Médica aqui do Estratégia Médica. Vou te acompanhar agora no evento de revisão para a prova de Clínica Médica, as questões discursivas do Revalida INEP dentro da cardiologia e também da pneumologia. Vou deixar aqui à sua disposição o meu Instagram, o @prof. Juan de Molinari, para que você esteja atento, possam aparecer na sua prova. Então vamos começar lembrando aqui sobre as arritmias cardíacas. Muitos alunos temem questões de arritmia na prova discursiva. Por quê? Porque já apareceram mais de uma vez questões de arritmia na prova discursiva e também aparecem aí questões de arritmia tanto na prova prática quanto na prova de múltipla escolha. Então a gente precisa definir algumas condutas neste tema, tá bom? Então vamos começar falando o seguinte, ó, vamos abordar agora as bradiarritmias. São aquelas arritmias que geralmente diminuem aí o ritmo cardíaco para uma frequência abaixo de 50 batimentos por minuto e que devem ser abordadas em algumas circunstâncias. Então veja só, vamos simplificar tudo hoje, é uma aula direto ao ponto. Primeira coisa, quando chegar um paciente com bradiarritmia para você, a primeira pergunta a ser feita é: esse paciente está estável ou instável? Isso muda tudo. Isso muda o tempo que você vai abordar esse paciente. Por quê? Pensa comigo. Se um paciente tem uma bradiarritmia instável, esse paciente tem uma emergência médica. Ele pode, bater bota, falecer a qualquer momento. Então você precisa agir rápido, imediatamente, de uma maneira célere para evitar complicações muito graves como a morte. Não é isso? Então veja só, primeira pergunta, o paciente está estável ou instável na nossa questão de bradiarritmia. O que é isso, Juan? Então vamos lá. Instabilidade hemodinâmica, a gente sabe pelos 4 Ds da instabilidade. Quais são os 4 Ds? Dispneia, diminuição de consciência, dor torácica anginosa, né? Tem que ser uma dor anginosa, e diminuição da pressão, ou seja, choque. São os 4 Ds. Dispneia. Qualquer tá com leve falta de ar. Não. É uma dispneia do tipo edema agudo de pulmão. É uma instabilidade. O coração não está conseguindo bater. Ele vai ter o quê? Sobrecarga venocapilar pulmonar, entrar em edema agudo. Então, dispneia do tipo edema agudo de pulmão, franca insuficiência respiratória. É isso, tá bom? Diminuição da consciência, paciente rebaixado. Dor torácica anginosa. Diminuição da pressão arterial ou choque, tá bom? Critérios de instabilidade hemodinâmica. Esse é o primeiro passo na abordagem de uma bradiarritmia. Aí vamos lá. Segundo passo. Essa arritmia é reversível, ou seja, ela é causada por hipoxemia, hipotermia, por uso de algum medicamento que tem um antídoto, né? Por um reflexo vagal, infarto, cirurgia cardíaca. Bem, se tem alguma causa óbvia, eu tenho que abordar essa causa. Vai estar entre as nossas condutas lá da prova discursiva, abordar a causa base, se tiver uma causa base, tá bom? Distúrbio eletrolítico, uso de uma medicação, vai estar lá para a gente abordar isso diretamente. E aí, veja só, como fica o nosso fluxograma de uma bradiarritmia instável, que é aquela que a gente vai abordar agora, neste momento. A gente mesmo tem que resolver, né? Então, veja só, um paciente com uma bradiarritmia instável é um paciente muito grave, muitíssimo grave. Então, a gente tem que monitorizar esse paciente. Lembra? Quem não se move, move. Ou seja, para quem não se move, para quem é muito grave, move. Monitorização, oxigenoterapia suplementar, se tiver hipoxemia, principalmente. Se não tiver hipoxemia, não precisa, né, dar oxigênio suplementar. Acesso venoso, calibroso e eletrocardiograma, tá bom? Isso aqui é básico, tem que fazer de todo mundo. Aí vamos lá. O paciente está monitorizado. Tem instabilidade hemodinâmica? Tem instabilidade hemodinâmica. Então, primeira droga que eu faço, atropina 1 mg a cada 3 a 5 minutos, tá? É a primeira droga. Por quê? Porque é uma droga que age rápido, bem rápido. Então, bradiarritmia instável, atropina, tá bom? Uma tem exceção? Tem. Se for uma arritmia infrarriciana, muito grave, muito baixa, como é que eu identifico isso no eletro, Juan? Vou traduzir. Se o paciente tiver uma frequência cardíaca muito baixa, geralmente menor ali do que 35, né? Com um QRS muito largo, essa arritmia é muito baixa, o bloqueio é muito baixo, ele não vai responder à atropina, porque a atropina atua lá no nó atrioventricular. Então, se a arritmia, se o bloqueio ocorre abaixo do nó AV, não vai adiantar nada da atropina, tá? Então, aí, nesse caso, de uma arritmia muito baixa, frequência cardíaca muito baixa, QRS muito largo, eu posso pular essa fase da atropina, tá? Às vezes é até melhor pular, por quê? Porque se for um paciente com BAVT assim, grave, desse jeito, eu faço a atropina, ele pode ter uma resposta paradoxal e até piorar a bradicardia, tá? Mas a regra é, bradiarritmia instável, atropina, tá bom? Exceção, uma bradiarritmia muito baixa, QRS largo, frequência cardíaca muito baixa, 28, 25, 20, opa, não vou dar atropina, vou pular essa fase, tá bom? Tirando isso, é a atropina a primeira escolha. Aí vamos lá, a atropina vai resolver o meu problema? Não, na maioria das vezes não. Geralmente, se for uma bradiarritmia mais alta, às vezes a atropina pode até resolver. Uma bradisinusal, uma parada sinusal, uma pausa sinusal, pode até resolver, tá? Mas, em geral, a atropina é usada para dar tempo de você fazer outras medidas. Medidas mais definitivas, contínuas, tá bom? Então, vamos lá. Quais são essas medidas? Marca-passo transcutâneo. Já viu marca-passo transcutâneo? São aquelas pás de eletrodo que você coloca no peito do paciente e elas começam a mandar uma energia elétrica, né? A pulsar lá no nosso paciente. Esse tratamento é um tratamento provisório. Por quê? Porque, ele fica lá mandando energia no paciente, mas pode existir uma dissociação eletromecânica, ou seja, você dá o estímulo, mas o coração não bate com esse estímulo. Então você tem que ir aumentando a carga elétrica, tá bom? Para que o coração possa ir sentindo aquele estímulo e possa ser estimulado, tá? Então veja só, é uma medida que vai perdendo ao longo do tempo, vai se perdendo ao longo do tempo. Então tem que aumentar a carga. Se aumenta a carga, dói. Então eu preciso sedar o paciente, veja só.
Então é uma medida provisória, só para salvar a vida, tá bom? Eu posso usar drogas endovenosas, como por exemplo, dopamina, guarda, ó, dopamina, não é dobutamina, é dopamina, primeira escolha, e a adrenalina ou epinefrina, tá? Então vamos usar o que? Dopamina ou epinefrina em infusão contínua. Bota na bomba e vai correr em infusão contínua, tá bom? São as duas drogas indicadas, tá? Boas medidas. Mas isso aqui não resolve o problema do paciente. Esse paciente pode perder a sensibilidade à droga, pode perder a sensibilidade ao marcapasso transcutâneo. Então eu tomo essas medidas para ter tempo de fazer o quê? Marcapasso transvenoso. O marcapasso transvenoso é aquele que parece que eu estou pegando o acesso central do paciente, sabe? Pega aqui a subclave, jugular, né? Vai lá com o catéter dentro do coração e estimula esse catéter transvenoso, tá? Esse marcapasso é muito melhor, muito mais seguro para a gente manter um paciente em bradiarritmia instável. Então a gente toma as medidas para poder dar tempo de fazer então o marcapasso transvenoso, é o que vai resolver o problema de fato. Beleza? Aí depois o marcapasso transvenoso, marcapasso provisório, eu vou para o marcapasso definitivo? Depende. Vamos supor, o paciente está numa brade instável, mas é uma intoxicação medicamentosa. Eu preciso passar o marcapasso definitivo? Nem sempre. Você pode suspender as drogas e reverter aquela arritmia e pode ficar tudo bem. Então nem sempre, tá bom? O que a gente tem que fazer? Chegar até aqui, ó, até nessa etapa. Marcapasso transvenoso, é onde a gente deve chegar com o tratamento das bradiarritmias instáveis. Fechou? Tudo certo? Então vamos seguir. Vamos agora diagnosticar. Sei que muita gente tem dificuldade no diagnóstico de bradiarritmias, tá bom? Então vamos revisar isso com alguns eletrocardiogramas. Olho na tela. Primeiro eletro, o que a gente está vendo aqui? Olha só, toda vez que tiver uma bradiarritmia, você vai olhar para o intervalo PR, tá? Ele é uma forma da gente diagnosticar os pacientes. O PR normal, ele tem de 3 a 5 quadradinhos. Cada quadradinho pequeno tem 40 milissegundos. Então o PR normal tem de 120 a 200 milissegundos, tá? De 3 a 5 quadradinhos, beleza? 120 a 200 milissegundos. O PR ele é contado do início da onda P ao início do QRS, tá? Do QRS, do início da onda P ao início do QRS, tá bom? Fechou? Beleza? Vamos lá. Se o PR estiver alargado, PR largo, maior do que 200, em todas as derivações, né, em todos os batimentos, o nome disso aqui é um BAV de primeiro grau. O que é isso, Juan? É só um PR alargado, só isso, mais nada. Geralmente isso aqui não dá instabilidade, o paciente não morre por causa disso, nem nada, tá bom? Vamos lá, seguindo. Próximo eletro aqui para a gente poder lembrar, ó. Então, vamos lá. O que a gente está vendo nesse eletro aqui? Veja só, o PR, ele vai aumentando de tamanho. Então ele estava 240, foi para 320, foi para 440. Ele foi alargando, alargando, alargando e olha só, bloqueou. Aí volta o quê? Volta um PR mais curto de novo e começa a alargar de novo. Qual que é o nome disso aqui? BAV de segundo grau. Juan, por que esse é de segundo grau? Porque sempre quando tem uma P bloqueada, ou seja, uma P, uma onda que saiu lá do átrio, mas não chegou no ventrículo, eu tenho uma P bloqueada, isso já é segundo grau. No BAV de primeiro não tem P bloqueada. No BAV de segundo tem P bloqueada. Se eu tenho uma P bloqueada, como esse aqui, e por que isso aconteceu? Porque o PR foi alargando até bloquear, isso é um BAV de segundo grau do tipo MOBITS 1, tá? BAV de segundo grau, MOBITS 1. Esse é o diagnóstico, tá bom? Geralmente também é uma bradiarritmia benigna, tá? O paciente não costuma morrer por causa disso, nem precisar de marcapasso nem nada. Tem casos? Tem. Mas a maioria evolui bem, tá bom? Agora vamos lá, vamos começar a chegar na assombração, né? Tá chegando a assombração. Então vamos lá, olha só. PR 280, PR 280, 280, 280. Ou seja, o PR está fixo, tá? Mas eu tenho uma onda P perdida aqui no meio, tá vendo? Eu tenho onda P perdida no meio do eletro. Então eu tenho P bloqueada, mas o PR é fixo. Qual que é o nome disso aqui? Agora é assombração, hein? BAV de segundo grau. Por quê? Porque tem P bloqueada. Então é segundo grau. MOBITS 2. A partir de agora é tragédia, tá bom? Então veja só. O BAV de segundo grau MOBITS 2 é muito grave. Se o paciente está instável, é aquela correria. Azatropina, vai atrás lá do marcapasso transcutâneo, ou dopamina, ou epinefrina, passa o marcapasso transvenoso e transfere para uma unidade de terapia intensiva para poder avaliar se vai precisar de marcapasso definitivo, tá bom? Se o paciente está instável, é assim que a gente procede. E se está estável, a gente interna para o cardiologista, ele vai avaliar, mas esse paciente tem que ficar sob monitorização contínua, porque ele pode ter uma parada cardíaca. Então, em geral, esse paciente aqui, mesmo estável, vai ficar monitorizado e pode até ganhar essas medidas que a gente faz no instável, tá bom? Então, veja só, MOBITS 2, PR fixo, com ondas P bloqueadas no meio do caminho. Agora vamos lá, vamos continuar a assombração de vez agora, tá? Veja só esse último traçado. Eu vejo ondas P's? Vejo. Como é que você sabe que tem onda P aqui? Porque é o seguinte, ó, quando você tiver um eletro feio como esse, você vai pegar um intervalo PP, que você está enxergando, igual estou enxergando isso aqui, tá vendo? Aí você vai projetando aonde que era para ter uma P, entendeu? E aí você vai descobrindo ondas P's perdidas no meio do eletro, tá? Veja como a morfologia desse QRS é diferente desse. Por quê? Porque aqui nesse meio entrou uma onda P. Entendeu? Então tem onda P em todo o traçado. Mas a onda P não guarda relação com o QRS. Eu tenho P no ritmo normal e eu tenho os QRS meio perdidos em outro ritmo. Então o que está acontecendo? São dois ritmos. O ritmo atrial é diferente do ritmo ventricular. O átrio bate na frequência dele e não está conversando com o ventrículo que bate na frequência dele. Isso aqui é por quê? Porque eu tenho um bloqueio total.
Bloqueio atrioventricular, então do nó atrioventricular total. Esse aqui é o famoso BAVT, quando a gente tem uma completa dissociação entre as ondas P's e também aqui os complexos QRS. Isso aqui é grave demais, tá? Nessa circunstância, pode fazer atropina? Aqui até pode, ó, QRS estreito, tá vendo? Até poderia fazer uma atropina. Mas se tiver lá o QRS largo, frequência cardíaca baixa, já pode pular direto para o marcapasso transcutâneo, epinefrina, dopamina e já preparar lá o marcapasso transvenoso, tá bom? BAVT, certo? Fechou. Agora vamos lá, vamos migrar de tema agora. Vamos falar um pouquinho de taquiarritmias, beleza? Mesmo esquema, vamos fazer diagnóstico eletrocardiográfico. Acompanha comigo. O que é isso aqui? Bem, eu vejo onda P antes do QRS, tá vendo? E está acelerado o coração, está acima de 100 a frequência. Então isso aqui é uma taque sinusal. É uma arritmia, geralmente benigna, secundária. Por que ocorre taque sinusal? Porque o paciente está com medo, dor, ansiedade, infecção, né? Geralmente não é um problema taque sinusal. Pelo contrário, é uma resposta fisiológica a um problema. Beleza? Vamos seguir. Essa arritmia já caiu, né, na prova discursiva. É a arritmia crônica sustentada mais comum, né? Fibrilação atrial. Como que eu faço o diagnóstico de fibrilação atrial? Então, a primeira coisa a observar é que é um ritmo totalmente irregular, tá vendo? Então, ritmo irregular. Tá? Segundo, você tem onda P aqui? Não. Sem onda P. Terceiro, pode ter aquele serrilhado fino na linha de base, tá? É assim que a gente faz diagnóstico de fibrilação atrial. Então, é um ritmo irregular, sem onda P e com padrão de serrilhado fino na linha de base. O átrio não contrai, não produz onda P, ele só fibrila. Por isso que é fibrilação atrial. Ela tem um tratamento específico que daqui a pouquinho eu vou relembrar, tá bom? Por mais que já tenha caído, o INEP às vezes repete questão de um ano para o outro na prova discursiva, né? Então vale a pena relembrar. Vamos lá, taque supra. O que é ataque supra? É um ritmo regular, taquicárdico, né? Sem onda P, ou que tem uma onda P retrógrada. O que é isso, Juan? Onda P antiquada? Velha? Não, não é isso não. É uma onda P que vem depois do QRS, tá? Pode ser uma onda P aqui, ó, depois do QRS, onda P retrógrada, tá bom? Então, ritmo regular, taquicárdico, sem onda P ou com uma onda P retrógrada. É uma ataque supra. Ah, como que eu trato ataque supra lá na hora da prova se isso aqui aparecer? Geralmente vai ser o quê? Um paciente jovem, com histórico de palpitação, às vezes síncope. Esse é o paciente, tá bom? Como é que a gente vai tratar isso? Primeiro, manobra vagal. Pode fazer massagem do seio carotídeo, valsalva modificada, primeiro passo. Valsalva é até melhor, valsalva modificada, tá? Pode fazer o que também? Pode ter, além disso, que seguir ali depois para adenosina, tá? Não é atropina não, tá, gente? Atropina é para BRAD, acelera o coração. Aqui a gente precisa bloquear o nó AV, a adenosina. Vamos dar lá adenosina para o paciente para bloquear o nó AV e cortar a arritmia, tá bom? Resolve aí quase sempre, tá? Adenosina. Então, é isso. Mas vamos lá. Próximo traçado. Flutter atrial. Então, veja só. Como que eu faço o diagnóstico de flutter? Eu vou ter aqui o que? As ondas F em serrote, tá vendo? Onda F em serrote. Esse é o principal marcador, tá? Geralmente, essas ondas F de flutter em serrote são ondas que têm uma frequência entre elas de 1 quadradão do elétron. Ah, o que é isso, 1 quadradão do elétron? É 300 rotações por minuto, tá? É uma onda muito rápida lá no átrio, porque é um circuito macro reentrante. 300 rotações por minuto o flutter, tá? E o ventrículo? O ventrículo vai bater em um múltiplo de 300. Pode ser 150, é um flutter 2:1. Pode ser 100, é um flutter 3:1. Pode ser 75, é um flutter 4:1. Então é assim que o ventrículo vai bater geralmente um número mágico, múltiplo de 300, tá bom? Diagnóstico de flutter. Principal achado, ondas F em serrote, tá bom? Vamos lá, próxima arritmia. Essa é mais difícil, olha só. Aqui o QRS já é largo, tá vendo? QRS bem largo, ó. QRS largo, se a gente for acompanhando ao longo do tempo na mesma derivação, ó, ele diminui de amplitude e depois aumenta. Diminui e aumenta, ele vai tendo variações cíclicas do tamanho do QRS. Parece que a gente pegou o traçado aqui, imagina um traçado 3D na minha frente, e eu fiquei torcendo ele assim, ó. Sabe? Então, qual que é o nome disso? Torção das pontas. Torsade de Pointes. Uma TV polimórfica do tipo Torsade de Pointes. Boa questão para a prova discursiva, questão difícil, tá? O que a gente tem que associar isso aqui? Paciente que tem isso aqui, geralmente tem aquele QT longo. QT é o intervalo que a gente mede do início do QRS ao final da onda T, tá? O QT pode ser alargado em alguns pacientes por causas que podem ser modificáveis, tá bom? Por exemplo, paciente com as 3 hipocalcemia, hipomagnesemia e hipocalemia. Potássio baixo, cálcio baixo, magnésio baixo. Pode dar QT longo. E a gente precisa colocar lá na questão, investigar isso, tá bom? Pode ter drogas que alargam o QT, tem várias, tá? Vamos lembrar algumas? Amiodarona, sotalol, cloroquina, os macrolídeos, né? Azitromicina, claritromicina, quinolonas, como por exemplo ciprofloxacino, levofloxacino, tá bom? Tem que lembrar dessas drogas que prolongam o intervalo QT. Tá bom? Importantíssimo, aí pode cair uma questão de TV polimórfica do tipo Torsade de Pointes. Qual que é a conduta? Bem, se o paciente está instável, é choque. Pronto. Se o paciente está estável, correção dos distúrbios eletrolíticos, posso usar o que nesse paciente? Posso usar sulfato de magnésio, tá bom? E esse paciente aqui tem que fazer o que também se ele estiver desacordado? Checar o pulso, tá? Porque isso aqui é uma TV, pode ser parada cardíaca também, tá bom? A cardioversão elétrica aqui é desincronizada, porque o paciente está muito
irregular ali o ritmo, QRS muito largo. Olha só, quando que eu uso um choque não sincronizado, que também é chamado de desfibrilação. O choque não sincronizado, desfibrilação, ele está indicado quando eu tenho parada cardíaca, é desfibrilação, certo? Ou quando eu tenho uma taquicardia de QRS largo e irregular, tá? Se o QRS é estreito, regular ou irregular, e o paciente não está parado, vai ser o quê? Cardioversão sincronizada, tá? Só para não errar bobeira aí, beleza? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da fibrilação atrial, que é um tema que já caiu na prova, pode cair de novo, tá? Mas vou aproveitar e falar um pouco do flutter junto também, tá? Fibrilação atrial é esse eletro aqui, ritmo irregular, sem onda P e com padrão serrilhado fino na linha de base, como comentamos agora há pouco. E o flutter atrial é essa arritmia que apresenta o que? As ondas em serrote, onda F em serrote. Qual que é a diferença de uma para outra? A fibrilação atrial é uma arritmia muito anárquica. O átrio, ele não bate, ele fibrila. Ele tem microcircuitos dentro dele, tem fibrose, uma arritmia de mecanismo complexo, fibrilação atrial. O flutter não, é um circuito macro-reentrante, tá vendo aqui, ó? É um grande circuito dentro do átrio que fica recirculando o estímulo. Então é uma arritmia organizada, o flutter. Por isso que a onda F fica tão bonitinha assim, tá vendo? Organizada, né? Então o flutter é muito mais fácil de eu quebrar com um choque, porque é uma arritmia organizada. A fibrilação atrial já é mais difícil um pouco, tá bom? Mas também quebra, né? Então olha só um eletro de flutter aqui. A gente tá vendo o quê? Ondas F em serrote, né? Essas ondas F em serrote, que são as ondas do flutter atrial, tá bom? Lembrar que as ondas F geralmente têm uma frequência de 1 quadradão, né? Que é o quê? 300 rotações por minuto, ou próximo disso, tá? E o ritmo ventricular é uma frequência mágica, que é um múltiplo de 300, igual no nosso caso aqui está 150. Então isso aqui é um flutter de 300 para 150, ou seja, um flutter 2 para 1, tá? Relação 2 para 1, beleza? Como é que a gente aborda a traquearritmia, né? Então vamos simplificar, para não errar na hora da prova, a abordagem é muito parecida das taquiarritmias. Por quê? Primeiro aspecto a ser observado é a mesma coisa da BRAD. O paciente está estável ou instável? Ah, Juan, me lembra, o que é instabilidade hemodinâmica? É um paciente que tem a dispneia, do tipo edema agudo de pulmão, né, dispneia, insuficiência respiratória aguda, diminuição da consciência, dor torácica anginosa ou diminuição da pressão arterial. 4Ds, instabilidade hemodinâmica. Veja só, quando eu tenho um paciente com BRAD instável, eu faço o quê? Eu tenho que garantir o batimento, é marca-passo, é droga, não é isso? Então correr atrás, não é isso? Beleza. Agora veja só, se eu tenho um ataque instável, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acabar com esse ataque. Como que a gente acaba com o ataque? Choque. É assim, quebrar ali o circuito, né? Vou dar um choque no paciente. Qual choque, Juan? Bem, se é um ataque de QRS largo e irregular, cardioversão elétrica assincrônica, desfibrilação. Se é um ataque regular de QRS largo ou um ataque de QRS estreito, cardioversão elétrica sincronizada, tá bom? Assim que a gente faz. Agora vamos ver para a fibrilação atrial especificamente, não é isso? Então veja só, vamos lá com um paciente aqui com fibrilação atrial. Eu vou te ensinar agora a tratar a fibrilação atrial lá na hora da prova com 2 perguntas só, tá? Prometo, 2 perguntas. Ó, primeira pergunta, o paciente está estável ou instável? Por quê? Porque se o paciente está instável, com taquiarritmia instável, o tratamento é choque, cardioversão elétrica sincronizada e anticoagulação. Beleza? Agora, se eu tenho um paciente estável, aí a gente cai numa grande questão aqui, que é o seguinte, olha só. Paciente com fibrilação atrial estável, esse paciente tem uma arritmia que tem um potencial trombogênico. Ele pode ter um coágulo, né, dentro dos átrios. Então, se eu faço uma cardioversão de uma FA estável, que tinha um trombo lá dentro, o coração volta a bater mais forte, o átrio, né, e eu posso ejetar esse trombo. Então, eu só posso fazer a cardioversão de um paciente estável se eu souber que não há trombo dentro do coração, tá bom? Então veja só, tá instável, choque? Tá estável, qual que é a segunda pergunta? Tem possibilidade de haver um trombo intracardíaco? Existe essa possibilidade? Bem, como é que eu vou saber isso? Tem 3 formas. Olha só, se a arritmia começou lá na prova há menos de 48 horas, não deu tempo de formar trombo dentro do coração, tá? Se o ecocardiograma transesofágico mostrou que não tem trombo, não tem trombo. Mas veja só, tem que ser o transesofágico, tá? Aquele ecocardiograma pela garganta, né? Transesofágico. Transtorácico não serve para isso. E se o paciente já está
anticoagulado. Há pelo menos 3 semanas, a gente assume que se tinha um trombo lá dentro, não tem mais. Acabou, tá bom? Então, primeira pergunta, está estável ou instável? Está estável. Tem trombo ou não tem trombo? Como é que eu sei? Começou a menos de 48 horas? Começou. Então, eu posso cardioverter. Tem ecocardiograma transesofágico mostrando que não tem trombo? Tenho. Então, eu posso cardioverter. O paciente já está anticoagulado há 3 semanas? Tá, já está anticoagulado há um tempão. Posso cardioverter, tá bom? Nessas situações em que eu tenho certeza que não tem trombo, eu posso cardioverter. Posso. Como é que eu vou cardioverter? Posso fazer uma cardioversão química primeiro. Aqui o paciente está estável, tem tempo. Vou dar o que? Amiodarona, propafenona para esse paciente, tá? Se a cardioversão química não resolver, eu vou lá e dou uma cardioversão elétrica no paciente. Mas veja só, aqui eu posso cardioverter. E se eu escolher por não cardioverter, está errado? Errado não está. Tá? Você pode só controlar a frequência, anticoagular e mandar para uma avaliação, também está certo. Tá bom? Agora, o que você não pode fazer de jeito nenhum? Veja só, a arritmia começou há mais de 48 horas, não tem transesofágico e o paciente não está anticoagulado. Então, eu não sei se ele tem trombo dentro do coração. Aí, eu não posso cardioverter. Não posso. Nessa situação, não posso expor o paciente a esse risco. Então, eu tenho que fazer o quê? Controlar a frequência e anticoagular, só isso, tá bom? Só isso que eu vou fazer para o meu paciente. Beleza? Certo? Vamos lá, para detalhes agora importantes. Ó, se eu for fazer cardioversão, então, na FA, tento primeiro a química, amiodarona, propafenona, e depois programa a cardioversão elétrica, tá bom? O paciente sedado, né, vai fazer cardioversão elétrica, tá? Se for flutter, flutter responde mal a medicamento, responde muito bem a cardioversão elétrica. Então, no flutter, eu posso partir direto para a cardioversão elétrica, nesse caso aqui, tá bom? E aqui embaixo, quando eu falo de controlar a frequência, né? Quais drogas controlam a frequência, mas não revertem? Beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, do tipo diltiazem, verapamil, né? E digitálico. São esses os medicamentos que controlam a frequência, mas não revertem, tá bom? Então, boas drogas para se usar aqui, beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio digital. Qual que é a intenção aqui? O seguinte, o paciente está lá numa FA, batendo a 150, mas está estável, eu não vou cardioverter, mas vou deixar ele batendo a 150? Não. Então, eu uso essas drogas aqui, ó, para baixar a frequência lá para 90, você entendeu? É só para tirar o paciente ali daquele risco que ele tem por ter um ataque à arritmia. Então, ele não está instável, não precisa resolver agora. Mas eu não vou deixar ele bater na 150. Então, eu controlo a frequência cardíaca e sempre lembrar de anticoagular o paciente. Ah, Juan, como é que eu vou decidir o anticoagulante? É pelo seguinte, ó, pelo score Chade-Svansky, tá? O score Chade-Svansky, ele é um acrônimo, né? Que cada letra vale ponto. Então, C de insuficiência cardíaca, H de hipertensão, A de idade, né? Age, maior que 75 anos, ganha 2 pontos. Diabetes, stroke também ganha 2 pontos. AVC prévio, AIT, né, ganha 2 pontos. Vasculopatia, infarto, doença arterial periférica, placa na aorta. Idade entre 65 e 74. E sex category, sexo feminino. Tudo isso ganha ponto, tá? E aí, como é que eu vou decidir pela anticoagulação? É pelo tempo de FA? É pela minha conduta, se eu vou reverter ou não? É por isso que eu vou decidir anticoagulação? Não. A decisão por anticoagular ou não uma FA é baseada nisso aqui, ó, no Chade-Svansky, tá? Então, veja só, se o paciente tem um Chade-Svansky 0, não preciso anticoagular ele para o resto da vida, não, tá? Se o paciente tem um Chade-Svansky de 1 ponto, aí é aquele paciente que está em cima do muro, você vai considerar individualmente, sabe? Vai ver se o paciente tem condição de ir num serviço de saúde, se tem condição de fazer exame de sangue, se tem condição de procurar ajuda, se tem nível intelectual de tomar o remédio, se tem risco de sangramento, vou considerar individualmente. E se o Chade-Svansky é maior ou igual a 2, que é a maioria dos pacientes, né? Aí vai anticoagular para o resto da vida. Então, quem é que define se eu vou anticoagular ou não? É a idade do paciente? É o tempo de arritmia? É se eu reverti ou não? Não. Quem vai definir se eu tenho que anticoagular ou não é o score
Chades-Vasque, é o valor do Chades-Vasque, tá bom? Vamos ver a questão que caiu no INEP? Olha só, olho na tela. Uma mulher, 77 anos, então uma mulher idosa, né? Professora de matemática, faz sua primeira visita à unidade de saúde, após mudar-se para a região. Ela vai à consulta porque está sentindo dificuldade para segurar objetos e percebe que sua mão está mais fria. Conta que sente dor, formigamento na mão direita, as quais começaram subitamente ontem, por volta das 15 horas. Ela não apresentou suas queixas. Então, veja só, paciente com um déficit motor, né, recente, agudo, não é isso? O paciente faz tratamento para hipertensão e para diabetes diagnosticados há mais de 10 anos. Toma enalapril, metformina, suas mucosas estão coradas, a ausculta cardíaca revela um ritmo irregularmente irregular, frequência cardíaca de 60 a 80, não é isso? Ao exame é possível perceber uma variação da intensidade do som da bolha cardíaca, aqui está enchendo linguiça, né? Pulso venoso jugular, o médico examina a mão direita de forma comparativa e conclui que não está mal perfundida, conclui que a mão está mal perfundida. A mão da paciente está pálida e o pulso radial direito está mais fraco se comparado com o esquerdo. Então veja só, a gente começou a questão achando que era o quê? Uma síndrome cerebral aguda, né? Um AVC. Mas AVC causa isso? Mão mal perfundida, pálida? Não. Então, o que essa paciente teve? Uma embolia arterial aguda para o membro superior. Com ritmo irregular, qual que é a causa da embolia? Bem, o ventrículo ejetou o trombo foi para o braço. Essa é a principal causa. Causa cardiogênica, tá? Principal causa. Ela fez, então, um eletro, né, para confirmar a nossa hipótese. Olha só o eletro dela. Ritmo muito irregular, né? Sem onda P, com padrão serrilhado na linha de base. Eu lembro que à época da prova, muitos alunos ficaram na dúvida se isso aqui era uma fibrilação atrial ou um flutter, tá? Agora veja só, dá dúvida mesmo, tá? É um eletro difícil. Mas se você observar, a frequência atrial aqui é irregular, não é regular. Apesar dessas ondas parecerem ondas F, elas são muito irregulares, numa frequência muito alta. Isso aqui está com mais cara de fibrilação atrial, tá bom? Mas sim, é muita sacanagem de INEP colocar um eletro como esse que dá dúvida, né? Tem que ter um especialista para poder fazer um diagnóstico definitivo, né? Mas vamos lá. Considerando o quadro clínico dessa paciente, faço o que se pede nos itens a seguir. Com base no ritmo cardíaco observado pelo médico no exame físico, qual o diagnóstico clínico mais provável? Seria o quê? Embolia arterial aguda, não é isso? Devido a uma arritmia atrial, né? Fibrilação atrial. Beleza. Aqui, então tá dado. Cite 3 fatores de risco dessa paciente para o desenvolvimento da alteração de ritmo verificada no eletro. Serão pontuados os 3 principais fatores indicados. Qual que é fator de risco aqui para fibrilação atrial, né? É o que? Idade, diabetes, hipertensão, doença aterosclerótica, não é isso? Então, tinha que citar tudo isso aí, está relacionado com a obesidade, a apneia do sono, né? Tudo isso vale, tá bom? C. Quais devem ser as condutas médicas em relação à queixa principal do paciente? Definir 4 condutas, serão pontuadas apenas 4 primeiras condutas indicadas. Então, veja só, qual conduta médica é indicada em relação à queixa principal do paciente? Ela tinha que fazer o quê? Uma embolização, né, por Fogart ali, daquela oclusão arterial aguda, né? E condutas médicas associadas é o quê? Anticoagulação, controle de frequência cardíaca, né? Muitas coisas a serem feitas aqui nessa questão, monitorização, né? Tem um monte de coisa para ser feita aqui, certo? Vamos seguir então, gente? Bora para lá que de passado, quem vive de passado é museu, né? Então vamos para a hipertensão arterial sistêmica agora, tudo certo? Vamos lá, é um tema muito forte para cair numa prova discursiva, é um tema que cai muito na prova teórica, né? Já caiu na prova prática, então é um tema muito importante ser revisado. O que é hipertensão? Hipertensão é um nível de pressão arterial sustentado maior ou igual a 140/90. Quando o paciente tem esses níveis sustentados maiores ou iguais a 140/90, está falando aqui de um diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. Claro que tem situações da vida que o paciente pode ter elevações de picos pressóricos. Por exemplo, o paciente está correndo do cachorro, a pressão sobe, não é isso? No entanto, quando ele tem esse nível sustentado de pressão, a gente faz o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. Como que eu faço esse diagnóstico? Então veja só.
A regra é, eu preciso de 2 aferições no consultório para poder firmar a minha hipótese de hipertensão arterial sistêmica. Então, vou medir a pressão do paciente, deu lá, maior ou igual a 140/90 no consultório, eu vou mandar ele para uma segunda visita. Essa segunda visita, se der maior ou igual a 140/90, ele é hipertenso, acabou o diagnóstico. No entanto, veja só, este nosso paciente pode ter o diagnóstico sem a segunda visita, se ele fizer uma MAPA ou MRPA. Inclusive, tem uma diretriz recente de aferição da pressão arterial no consultório e fora do consultório. Veja, não é a diretriz de hipertensão, é uma diretriz sobre exame complementar. Ela defende que essa segunda aferição deva sempre ser feita por MAPA ou MRPA para poder confirmar o diagnóstico, tá bom? Então, neste caso, a gente vai ter, então, que fazer a segunda medida pela MAPA e pela MRPA. No entanto, a recomendação da diretriz de hipertensão é que eu posso fazer ou 2 medidas no consultório ou uma medida mais a MAPA, mais a MRPA alterada, tá? Só lembrar, MAPA e MRPA alterada depende do valor de referência para cada um dos exames, né? MRPA, ó, importante, 130/80, tá? Pressão maior ou igual a 130/80 da MRPA, a gente faz o diagnóstico de hipertensão, certo? Mas veja só, é possível, Juan, eu fazer aqui o diagnóstico em apenas uma visita? É possível fazer o diagnóstico em apenas uma visita? Sim. Quando? Quando esse paciente, ou ele for muito hipertenso, ou ele tiver alto risco cardiovascular. Então, ou é um paciente muito grave, eu já quero fazer o diagnóstico logo de cara, ou ele tem a pressão muito alta, aí eu faço o diagnóstico em uma visita. O que é isso? É o paciente que tenha nível pressórico maior ou igual a 140/90 e alto risco cardiovascular. Na nossa contabilização de risco cardiovascular, ele ganha diagnóstico em apenas uma visita. E o paciente muito hipertenso, ou seja, pressão maior ou igual a 180/110, também ganha o diagnóstico em apenas uma medida, tá bom? Agora veja só, fiz o diagnóstico. O que eu tenho que fazer também? Tem que classificar a hipertensão. Então veja só, a gente parte do padrão de que a pressão ótima é aquela pressão que é melhor do que a normal, ou seja, menor que 120/80. Pressão normal todo mundo sabe, né, gente? 120/80 é o 12/8, né? Tá na boca do povo. Agora veja só, para classificar a hipertensão, como que a gente vai fazer isso sem sofrer, hein? Sofrer todo mundo vai, né? Mas sofrer menos. Como é que a gente faz isso? Olha só, acompanha comigo aqui. Vamos pulando as faixas de hipertensão agora, ó. Pressão normal, 12/8, 120/80. Fechou? Aí vamos lá, como é que eu sei o que é pré-hipertensão? Soma 10 na sistólica, 120 mais 10, 130. Soma 5 na diastólica. Cheguei na pré-hipertensão, que parte do 130/85. Pré-hipertensão, tá? Agora vamos lá, vamos pular mais faixas. Soma 10 na sistólica e soma 5 na diastólica. Eu cheguei no 140/90. 140/90 já é hipertensão estágio 1. Então eu sei que a pré-hipertensão está entre o 130 e o 140, entre o 85 e o 90, tá bom? Beleza? Agora vamos lá, vamos continuar, tá? Então fui pulando 10 e 5, 10 e 5, para pular de faixa. Agora vamos seguir na classificação. A hipertensão estágio 1, quando que ela vira hipertensão estágio 2? Agora vamos dobrar a meta. Sobe 20 na sistólica, sobe 10 na diastólica. Então 160/100 já é hipertensão estágio 2. Soma 20 na sistólica e soma 10 na diastólica. 180/110, cheguei na hipertensão estágio 3. Então, uma forma da gente classificar a hipertensão sem sofrer é o seguinte, parte do 12/8. Está melhor do que 12/8? É ótimo. Agora vamos para frente. Soma 10 na sistólica, 5 na diastólica. Pré-hipertensão. Soma 10 na sistólica e 5 na diastólica. Hipertensão estágio 1, 140/90. Soma 20 na sistólica e soma 10 na diastólica. Hipertensão estágio 2, 160/100. Soma 20 na sistólica e soma 10 na diastólica. Hipertensão estágio 3, 180/100. Tá bom? Ah, Juan, eu vou ficar na dúvida, né? Naquele valor do muro, sabe? Tipo assim, 140/90. É pré-hipertensão ou é hipertensão estágio 1? Então presta atenção. Toda vez que você chegar em algum muro, aquele valor assim, limite,
você vai para o pior, tá? Na classificação de hipertensão, a gente é pessimista. Então, se o paciente está em cima do muro, a gente empurra ele para o lado pior, tá bom? Então, 140 por 90, que está no muro entre a pré-hipertensão e a hipertensão estágio 1, pertence à hipertensão estágio 1, tá? É sempre ao pior, certo? Igual aqui, 120, está entre pressão normal e ótimo. O que é pior? É pior é ser normal. Então, vamos jogar ele para pressão normal, tá bom? Beleza? E se eu tiver um valor divergente na questão, por exemplo, 150 por 105. Então, a sistólica está no estágio 1, a diastólica no estágio 2. É estágio 2. Por quê? Porque a gente é pessimista. Então, se vem alguém em cima do problema, eu faço o quê? Jogo para a parte ruim da tabela, tá? Sempre classifica para o pior, tá bom? Fechou? Agora, veja só, já caiu em prova prática. Pode cair na prova teórica. Eu fiz o diagnóstico de hipertensão, pode cair na prova discursiva. Quais exames obrigatórios eu devo pedir, né? Então, vamos lá. Isso é muito difícil de decorar, tá vendo? São vários exames. Dificílimo de decorar. Então, o que eu cheguei à conclusão aqui ao longo dos anos? Que um único grande homem, você é um grande homem, um único grande homem pode facilmente conseguir lembrar ou esquecer disso. Um único grande homem, ele pode facilmente lembrar ou esquecer dos exames. Repete comigo aí, ó. Um único grande homem pode facilmente conseguir lembrar ou esquecer desses exames, concorda? Então, guardei a frase, um único grande homem pode facilmente conseguir lembrar ou esquecer. Então, vamos lá, ó. Urina, EAS, microalbuminúria. Único, ácido úrico. Grande glicemia de jejum. Hemoglobina glicada, homem. Pode, potássio. F, filtração glomerular, né, que a gente vai calcular aqui pela creatinina. Creatinina, que é o próximo. Lipidograma, não é isso? Colesterol total, HDL, triglicerídeo. E o eletrocardiograma. Esses são os obrigatórios. Então, decora isso, é importante, tá bom? Já caiu até na prova prática. Pode cair agora na discursiva, tá? Um único grande homem pode facilmente conseguir lembrar ou esquecer disso aqui, tá bom? Agora, veja só. Não é obrigatório. Ecocardiograma, não é obrigatório, tá? Não é obrigatório também, se a gente for fazer sódio, não tá aqui, ó, não é obrigatório não. Sódio, potássio é quase que no automático, né? Mas sódio não é obrigatório. Ureia, tá vendo? Tem creatinina, ureia não tem. Ureia e creatinina, não, é só creatinina, tá bom? Que é obrigatório, tá? Isso já caiu na prova prática, beleza? Bora lá, tem que classificar agora o risco cardiovascular do paciente. Uma das formas de classificar, primeiro é olhar para essa tabela aqui, né? Essa tabela que a gente, obviamente, não vai ter facilidade de decorar, concorda? Muito difícil decorar isso. Então, eu quero que você entenda o seguinte. Tem paciente que você olha para a cara dele, fala 3 palavrinhas e fala assim, alto risco. Acabou, isso é alto risco, meu filho. Ah, mas isso é preconceito, doutor? Não, isso é alto risco, rapaz, tô te falando. Não, doutor, mas você nem conversou comigo. Isso é alto risco, rapaz. Quais são esses 4 pacientes? Você troca 3 palavras com ele, já prega lá o diagnóstico de alto risco. Presta atenção. Paciente que tem a lesão de órgão-alvo. Então, o paciente teve lá, por exemplo, placa na carótida, né? O paciente tem ITB alterado, né? Tem microalbuminúria. Opa, alto risco, tá bom? Paciente com doença cardiovascular prévia. Então, já infartou, já teve AVC. Não, isso aí é alto risco. Ele é doente renal crônico, é alto risco também. E o paciente com diabetes, tá? Esses são de alto risco. Olha para a cara dele e fala, ó, você é de alto risco, meu amigo, tá bom? Então, só para a gente não esquecer desse grupo que é mais fácil, tá? A gente lembrar aqui a classificação de risco, beleza? Então, vamos lá. Como determinar o risco? Tem hipertensão. Se o paciente é diabético, ou tem lesão de órgão-alvo, ou tem doença cardiovascular, ou doença renal crônica, risco alto. Acabou, tá? E o que muda com isso, Juan? Seguinte, no risco alto, você vai começar o tratamento imediatamente com 2 medicações, tá? E a meta terapêutica é diferente, tá? Então vamos lembrar de meta terapêutica agora, já caiu em muita prova discursiva do Revalida, tá? Vou te falar a meta terapêutica da hipertensão atual
da maneira mais fácil de você entender, beleza? Então acompanha comigo aqui, olha só. Vamos começar com a meta da galera, da pipoca, né? Tá todo mundo lá curtindo a prova. Qual que é a meta da galera? 140 por 90, que são os pacientes de risco moderado e alto. A galera, tá bom? 140 por 90. Quero menor do que 140 por 90. Essa é a meta da galera, tá bom? Risco baixo a moderado. No entanto, nós temos 3 pacientes cuja meta é diferente. E essa meta é que pega, né? Concorda? Quem é menor que 140 por 90 tá fácil. Agora, quais são os pacientes que a meta é diferente? São 3. Por que a meta desses pacientes é diferente? Primeiro, porque ou é um paciente muito grave, eu tenho que manter uma meta mais arrochada para esse paciente, ou é um paciente que tem muito efeito colateral da medicação, como um idoso, né? Ou um paciente que tem ainda mais efeito colateral, que é o idoso frágil. Então, esses 3 são que têm meta diferente, que é o risco alto, o idoso rígido e o idoso frágil, tá bom? Então, a meta da galera, menor que 140 por 90, tá? Qual que é a meta do risco alto? Calma, vamos lá. A meta dos 3 diferentes da diastólica é a mesma. Então, qual que é a meta diastólica dos 3 bonitões aqui? 70 a 79. Essa é a meta. 70 a 79 da diastólica para todo mundo, tá? E da sistólica? Então, vem comigo. Se o paciente tem risco alto, a gente tem que manter uma meta mais arrochada nele. Por quê? Porque esse paciente tem mais risco de desenvolver uma lesão de órgão-alvo. Então, eu preciso ser rigoroso com ele. Com isso, eu mantenho a meta 120 a 129, 70 por 79. Uma meta mais agressiva, tá? Ah, Juan, por que não é menor que 120? Porque para e pensa comigo. Ó, esse paciente é de risco alto. Ele pode ter lesão aterosclerótica subclínica. E aí eu mantenho para ele uma pressão sistólica baixa, ele faz uma hipoperfusão de algum órgão e sistema. Você entendeu? Então aí nesse sentido, o paciente pode ter prejuízo com uma pressão muito baixa. Tá? Então é 120 a 129, 70 a 79. Certo? Agora vamos lá. O idoso. Qual que é o problema do idoso? É que se eu mantiver a pressão muito baixa no idoso, o idoso começa a ficar tonto, cai, quebra o fêmur, né? Então a gente tolera níveis um pouco mais altos. Então veja só, se eu tenho um idoso rígido, tá inteirão, eu vou aumentar 10 aqui do alto risco. Ó. Então vai ser 130 a 139, 70 a 79. É um idoso rígido. Tá lá correndo a maratona dele, malhando todo dia, né? Então é rígido. Agora, se é um idoso frágil, eu vou usar como meta 140 a 149. Por quê? Porque no idoso frágil eu tenho que tolerar níveis mais altos, justamente para ele não ter uma hipotensão ortostática, uma queda, tá bom? Então veja só que interessante, para e pensa na prova assim, ó. Risco, moderado e baixo, 140 por 90, acabou. Ah não, é uma categoria diferente na prova, Juan. Então peraí, já sei que a diastólica é 70 a 79. Se for risco alto, 120 por 129. Se for idoso rígido, pula 10, 130 a 139. Se for idoso frágil, pula 10, 140 a 149. Acabou a conversa, tá? Agora vamos lá. É um idoso de alto risco. Qual a meta? 140 a 149. Um idoso frágil de alto risco, tá bom? Então a meta do idoso se sobrepõe ao risco cardiovascular aqui, justamente porque ele já está mais velho, já pode ter um limite de sobrevida por outras condições, né? Então a gente tenta controlar principalmente o efeito colateral da medicação, certo? O que eu vou ter que prescrever na prova? Gente, com certeza isso aqui, ó, tratamento não farmacológico. Então parar de fumar, fazer dieta DASH, né, que é aquela dieta lá que abaixa a pressão arterial, diminuir o consumo de sódio, controlar o peso, fazer atividade física, né, pelo menos aí 150 minutos por semana, consumo moderado de álcool, 1 dose para a mulher, 2 doses para o homem, né? É isso, tá bom? Que a gente vai ter que explicar para o paciente do ponto de vista não farmacológico, lá na hora da prova discursiva, tá? E o medicamento? E medicamento, né? Quando iniciar? Então, veja só, a regra hoje em dia é o seguinte, hipertensão diagnosticada é hipertensão tratada, ganha medicamento, tá? Então, quase todo hipertenso ganha medicamento assim que você faz diagnóstico.
temos duas exceções. Se você faz um diagnóstico de uma hipertensão estágio 1 de baixo risco, você pode dar primeiro mudança do estilo de vida. Se falhar após 3 meses, aí você vai dar, então, tratamento medicamentoso. Se for um pré-hipertenso de risco alto, mesma coisa, pode fazer primeiro mudança do estilo de vida. Se falhar, você vai, então, seguir para o tratamento medicamentoso, tá bom? Agora, se o paciente é tudo isso aqui, ó, hipertensão estágio 1, moderado e alto, hipertensão 2, 3, idoso, né, idoso rígido, vai dar medicamento logo no diagnóstico, tá bom? Qual medicamento eu tenho que dar para o paciente? As medicações de primeira linha, que são diuréticos tiazídicos, IECA ou BRA e bloqueador de canal de cálcio. São as 3 drogas de primeira linha. Pode escolher uma das 3 aí, ou 2 das 3 para poder tratar. A regra hoje em dia é não usar monoterapia quase nunca, tá? Então, quem ganha monoterapia? Quase ninguém. São os pacientes menos graves ou os pacientes que têm muito efeito colateral. Por exemplo, paciente pré-hipertenso de risco alto, ele nem é hipertenso. Aí eu posso dar só um remédio, ele nem é hipertenso ainda, né? O paciente estágio 1, com risco baixo, também posso dar monoterapia. Ele é um hipertenso meia boca, quase nem é hipertenso. E o idoso, né? Eu vou dar monoterapia, porque senão ele vai desmaiar lá, vai ter hipotensão ortostática, né? Por isso. O resto, todo mundo, vou dar 2 medicações. Geralmente é uma combinação do IECA ou BRA com o bloqueador de canal de cálcio ou com o diurético tiazídico. Vai escolher 2 das 3 para poder administrar o paciente. Se o paciente está usando as 3 já, e mesmo assim eu não controlei a pressão, eu tenho que acrescentar a 4ª droga que hoje em dia é indicada, se aí a espironolactona, tá bom? Só passar rapidamente por efeito colateral, né? Sempre importante. Os tiazídicos caem muito na prova, pode dar hiperuricemia, cuidado com o paciente que tem gota, né? Pode dar hiponatremia, hipocalemia, hipomagnesemia. O bloqueador de canal de cálcio pode dar edema, né, no paciente, edema de membro inferior, tá? Principal efeito colateral, hipertrofia de gengiva. IECA pode dar angioedema, tosse seca, principalmente pelo efeito da bradicinina. Aí quando tem tosse, angioedema, você troca por BRA, tá bom? E é isso, essas são as mais importantes, tá? Vamos seguir então para uma questão. Olha só. Paciente de 43 anos de idade comparece ao ambulatório de cardiologia para iniciar segmento por apresentar hipertensão. Esse paciente tem a pressão de 240 por 120, benzodeus, né? Altíssima. Ex-tabagista, IMC de 40, circunferência abdominal de 120. Pressão arterial, tá agora, graças a Deus melhorou, 220 por 130, cruz credo, né? Melhorou uma e piorou a outra, né? Parece que melhora, mas piora. O que é isso? Tá ruim, né? Tá muito hipertenso. Uma crise hipertensiva, não é isso? Mas veja só, é um paciente que ele é obeso também. É um paciente que tem circunferência abdominal aumentada, tem pressão alta, né? Candidato aqui à síndrome metabólica, né? Se a gente for olhar os exames dele, ó, ele realmente é diabético já, ó. Então, glicemia de jejum muito elevada, 2 medidas, né? Tem alteração de colesterol já, LDL 141, ou seja, ele tem síndrome metabólica. Síndrome metabólica já coloca ele como alto risco. E aqui embaixo pergunta, cite as metas a serem atingidas pelo paciente em relação à pressão. Bem, paciente de alto risco, qual que é a pressão dele hoje em dia? 120 a 129, 70 a 79. Essa seria a meta atualizada para essa questão, tá bom? E aí depois ele vai perguntar outras coisas que serão abordadas mais à frente, tá bom? Pessoal, vou terminar então o nosso primeiro bloco aqui de apostas. Depois não deixe de conferir o segundo bloco. Forte abraço, bons estudos e até a próxima.